Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, conforme previamente nosso irmão Rui comentou, o título do nosso trabalho, como sempre, os títulos já trazem em si um conteúdo explicativo e até com frases de impacto. E com a noite de hoje não foi diferente. Acabou a conversa, hora de agir. E, inicialmente, a gente pode começar essa reflexão tratando de uma coisa que tem um nome complicado, mas que a gente conhece no dia a dia, que é a procrastinação. E aí, quando a gente vai ver o que é essa palavra difícil lá no dicionário, a gente fica surpreso, porque é um nome complicado para uma coisa que diz respeito à nossa rotina, diz respeito ao nosso dia a dia, que é o hábito de deixar as coisas para amanhã, de empurrar com a barriga, como se diz, de dizer, não é o momento. Tem até umas frases aí que o pessoal usa, né? Por que vão fazer hoje o que dá para deixar para fazer amanhã? Então são exemplos de procrastinação, de deixar para depois, de empurrar para frente. E isto, no dia a dia, na nossa vida de relação, em alguns casos, nos causa transtornos. Por quê? Porque as coisas que a gente vai deixando para o outro dia ou para o outro momento, em alguns casos elas vão se acumulando com coisas que também têm que ser feitas. E aí fica o acúmulo de coisas a serem resolvidas. Lá no trabalho fica o acúmulo de trabalho. Na vida do lar fica o acúmulo das pendências relativas ao lar. E as coisas vão se embolando, e este é bem o termo, porque numa linguagem figurada é como se as coisas se embolassem, e a gente não consegue a clareza, não consegue a lucidez para resolver tudo da melhor maneira possível. Ou seja, nós vamos ter dificuldade em resolver uma tarefa a qual nós temos menos tempo para executar. Por que a gente tem menos tempo? Porque aquela tarefa, às vezes, foi postergada a realização dela e se acumulou com outra. Então, esse hábito de deixar as coisas para amanhã, no dia a dia, ele vai nos trazendo consequências. E a gente sempre gosta de lembrar, e aí já trazendo uma conotação espiritual à questão, que tudo ou muitas coisas na nossa vida são hábitos. São situações que nós vamos repetindo e elas vão tomando forma na nossa conduta. Então, à medida que nós, por exemplo, temos o hábito diário da oração, esse hábito vai se fortalecendo e nós vamos adquirindo e fortalecendo esse hábito. Se do contrário, nós não tivermos o hábito da oração, desacostumarmos a orar, da mesma forma, esse hábito de desacostumar a orar também vai fazer parte de nós. Então, a repetição das coisas é que vão dando o caráter de hábito. E este hábito repetido, ele poderá se tornar em uma virtude, que é um bom hábito, ou em um vício, que é um mau hábito. Tudo fruto da repetição, da continuidade. Então, esse hábito de deixar as coisas para amanhã, sem vigilância, às vezes a gente acaba incorrendo nele e colocando isso na nossa forma de se conduzir. Da mesma forma que chegar atrasado nos lugares, né? Ou chegar no último minuto. Não, deu tempo, faltava 1 minuto. Não, deu tempo. Mas me atrasei, mas foi pouco tempo. Não, 3 horas, 3 e meia, tudo é mesmo. Não, 3 horas é 3 horas, 3 e meia é 3 e meia. Em alguns momentos da nossa vida, a gente desenvolve o hábito de se atrasar. Porém, tem alguns lugares que não dá para se atrasar. Ou, no aeroporto, tu tem o horário lá para o embarque, 2 horas antes, enfim. Se não chegar naquele horário, tu não embarca. Não, mas ainda falta 2 horas para o voo, mas o voo atrasou. Mas como é que o voo pode atrasar e eu não posso atrasar? É assim mesmo. O voo pode atrasar, mas a gente não pode. Por isso que a gente cria esse hábito de chegar com antecipação, de chegar com tranquilidade. As tarefas que a gente pode fazer agora, a gente vai fazendo elas agora. Não vamos deixando acumular. Vamos fazendo as coisas com tranquilidade, com tempo. E isso vai dando uma qualidade de vida. Vai dando realização no nosso dia a dia, porque as coisas vão se tornando mais leves, porque elas não estão acumuladas. Porém,
o tema que nos foi proposto na noite de hoje não faz referência só a esse hábito. Esse hábito de procrastinar faz parte do assunto, mas não é somente ele que diz respeito. Acabou a conversa, hora de agir. E aqui no título, nós estamos fazendo o quê? Uma distinção de duas situações. A conversa e a ação. Já é conhecida, certamente, de muitos irmãos, uma história de uns ratos, uns ratinhos. É uma história lúdica, claro, sempre com uma finalidade de entendimento. E essa historieta, então, essa pequena história, diz respeito a um agrupamento de ratinhos que eles fizeram uma reunião lá no esconderijo deles, porque eles estavam muito preocupados. A dona da casa havia adquirido um gato de estimação. E o gato, num processo natural, ele gosta de caçar os ratos. E o alvoroço naquela comunidade de ratinhos era muito grande. Até que, em determinado momento da reunião, um ratinho mais inteligente, lá sempre tem um que tem uma ideia melhor, né? Deu uma seguinte ideia. Já sei como vamos resolver isso. Vamos colocar um guizo no pescoço do gato. Assim, cada vez que ele se aproximar, o guizo vai fazer o barulho, que é um sininho, né? Vai fazer o barulho e nós vamos disparar. Ah, foi um alvoroço na reunião. Que ideia maravilhosa, mas que beleza, está solucionado. Muito bom. Até que um rato perguntou, mas que ótima ideia, e quem é que vai amarrar o guizo no pescoço do rato? E aí o silêncio foi total. O que a gente traz para o nosso tema? Acabou a conversa, hora de agir. Inicialmente, a separação dessas duas coisas, a conversa e a ação. E quando se fala na conversa, pode ser na conversa das pessoas, pode ser a nossa manifestação lá nas redes sociais, quem tem, pode ser a nossa manifestação nas reuniões de família, nas reuniões do centro espírita, lá nas reuniões do trabalho, nas reuniões do condomínio. E o nosso querido Jason de Camargo, para quem não teve a oportunidade de conhecer ele foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul por um período, foi um trabalhador bastante intenso na divulgação do espiritismo no nosso estado. E tive a oportunidade, logo que eu entrei no Doutrina, tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e ele, na época, narrou uma sigla que eu carreguei para o resto, né, da minha caminhada espírita. Essa sigla é a turma do TBC. Quando eu ouvi a primeira vez, turma do TBC, mas o que é isso? Que abreviatura é essa? E aí o Jason explicou. Turma do TBC é a turma da boa conversa. A turma que tem ideia, a turma que dá sugestão, a turma que inventa serviço para os outros. Os engenheiros de obras prontas, não é isso? Está pronta a obra lá, ele vai lá. Ah, não, mas aqui tinha que pintar melhor. Ou seja, as pessoas que têm a conversa, mas não têm a ação. Que dão a ideia, mas não executam. Que dão a sugestão, mas na hora de executar, acabou a conversa, é hora de agir. Então, essa reflexão também faz referência a essas pessoas. E a atenção e o carinho que nós temos que ter com elas, e a atenção e o carinho que nós temos para não fazer parte dessa turma que dá ideias, dá sugestão, mas que não faz nada. Irmãos, hoje o nosso mundo está precisando mais de ação e talvez menos de conversa. Porque a conversa sem a ação, ela é apenas uma conversa. E quando a gente começa a sentar, a conversar devagar, a gente acha a solução para tudo, não é isso? Ah, não, mas tinha que fazer dessa forma, tinha que fazer dessa outra forma. Ah, mas o ECAC aqui demora muito tempo. Não, o ECAC aqui tinha que botar mais médium. Ah, mas não tem espaço? Não, tem que comprar o terreno do fundo e emendar. Tem bastante ideia. Mas será que essas ideias são executáveis? Será que essas ideias podem ser colocadas em prática? Então, tudo isso vai ao questionamento. Então, o nosso mundo ele está necessitado de menos discurso e mais ação. Ele está necessitado de um trabalho mais intenso. E nós também, e aí já aprofundando um pouco mais, é importante que a gente lembre daquela máxima. Se reconhece o cristão pelas obras.
Isso diz muito respeito a todos nós, principalmente aqueles que já estão de alguma forma e que já aceitaram de alguma forma o convite para seguir Jesus, o convite para fazer o bem, o convite para se enganjar num grupo onde possa ser feita a caridade. A importância de nós nos entendermos como cristãos, sendo reconhecidos pelas obras. Claro que lá no censo, quando vier o recenseador lá no nosso portão e perguntar a nossa religião, nós vamos professar a nossa religião. Mas não é necessário, fora esse caso, e talvez em algum outro, não é tão necessário nós dizermos, não, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou universalista, eu sou umbandista. Não há talvez essa necessidade. Porque a maneira que nós vamos ter de nos identificar é exatamente qual? A atitude que nós vamos tendo. E aí voltamos à máxima. É pelas obras que se reconhece o cristão. Ou seja, o que nós estamos fazendo. Quando nós entendemos o nosso papel e as nossas possibilidades de realizar o bem, e começamos a aproveitar esta oportunidade, aí nós saímos da zona de conforto de ficar apenas nas palavras, no conselho. E às vezes, como é fácil dar conselho, não é isso? Não, tu tem que fazer assim, assim, assado. Como é fácil criticar, não é isso? Não, isso está errado, tinha que ser assim, assim, assado. O conselho, a crítica, elas são fáceis de executar. E aí a gente lembra do Mário Quintana, não é isso? Lá em determinado poema dele, que eu não vou declamar, porque não recordo dele, mas em determinado momento ele falava lá das sandálias, falava do caminho, e ele dizia mais ou menos assim, que antes de criticar ele, era importante que a pessoa colocasse os sapatos que ele caminhou e caminhasse como ele caminhou nos lugares, e aí ela ia entender por que ele tomou aqueles caminhos. Mais ou menos nessa linha. E quantas vezes a gente tem dificuldade, né, de olhar o outro, de entender o outro, se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente faz esse exercício de pensar, mas por que fulano agiu assim? Mas por que fulano fez dessa forma? Quando a gente começa a fazer essa projeção, fica mais fácil nós entendermos o outro. E aí, quando a gente começa a entender o outro, a crítica, naturalmente, ela vai se desmoronando, porque a gente vai entender que as coisas aconteceram daquela forma por uma necessidade. Nós vamos nos abster da maledicência ou de comentários que são inapropriados e vamos ganhar harmonia com isso, por quê? Porque a gente vai entender um pouco mais o outro. Então, acabou a conversa, a hora de ação também faz referência a isso. A nós intensificarmos as nossas obras no bem, e nós começarmos a demonstrar aquilo que nós já adquirimos em matéria de conhecimento espiritual, transformando isso em prática. E vejamos aqui, isso é sempre importante nós destacarmos, irmãos. Uma coisa são as informações de cunho espiritual elevado, e outra são as ações do homem. Por que a gente fala isso? Para nós entendermos que nós, como espíritos encarnados, ainda somos falhos. E às vezes as pessoas fazem uma ligação muito intensa da doutrina, da informação elevada de cunho espiritual, com a conduta daquele que estava ali se manifestando. E são coisas distintas. Cada um responde por si. Então, se aquele irmão que tinha o conhecimento falhou, e temos tantos exemplos aí, né, principalmente no meio nacional, se aquele irmão falhou, não quer dizer que todo o processo tenha sido falho. Ele, como espírito encarnado, falhou, mas as informações, elas são de caráter muito mais elevado que isso. Então é importante nós termos essa clareza, até para entendermos também que nós somos falhos, entendermos também que a gente pode, em algum momento, se desviar da proposta e estarmos atentos para que isso não aconteça. Mas quando se fala em agir como cristãos, em agir como alguém que conhece as realidades espirituais, se está falando também na possibilidade de nós errarmos, de nós entendermos os nossos erros. E quando a gente entende que a gente tem que falhar, que a gente pode falhar, naturalmente a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar estar vigilante para não falhar. Mas mesmo assim, se nós viermos a falhar na nossa proposta de vida, o que a gente vai fazer? A gente vai se reerguer e vai continuar dando atenção e carinho para aquela proposta. Puxa vida, errei, não podia ter feito assim. Vamos tentar consertar e vamos seguir adiante. Puxa vida, eu propus para mim que eu ia superar
essa doença do alcoolismo e agora eu tropecei. O que eu vou fazer? Tenta de novo. Te reergue e continua. Te fortalece em Deus e continua. E assim para tudo aquilo que a gente quer superar. Porque isso é uma caminhada, é um avanço onde está ali o componente individual do nosso esforço. Quando se fala, então, em acabou a conversa, é hora de agir, também estamos falando de momentos que acontecem na nossa vida. Os chamados, podemos assim dizer. E esses chamados, eles são exatamente o quê? Aqueles momentos em que nós, por força dos acontecimentos, por força dos processos de enfermidade, por força de alguma outra situação externa, nós somos tocados para uma necessidade de mudança. Somos tocados pela necessidade de fazer alguma coisa diferente na nossa vida, de superar um vício, de adquirir uma virtude. Então a gente sente dentro do nosso ser essa necessidade de mudança. Este convite também faz referência, além do convite à mudança, esse convite também, em alguns casos, se manifesta na área da mediunidade. Quando a nossa vida começam ali a se manifestar os fenômenos mediúnicos, exigindo de nós uma busca de entendimento, um estudo, quem sabe futuramente um trabalho no campo da caridade para utilizar aquela ferramenta preciosa que Deus nos concedeu para essa encarnação, para o bem, de forma gratuita. Então a mediunidade vai chegar até nós, os acontecimentos vão chegar até nós como convites à mudança. E aí a gente lembra do nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai permitir o quê? Que a gente aceite ou que a gente rejeite aquele convite. E muitos são, infelizmente, aqueles que rejeitam o convite. E quais os motivos para a rejeição desse convite? Vamos citar alguns. Chegam as oportunidades e as pessoas dizem, em alguns casos, não estou preparado, não estou preparado. Não é o momento ainda. Não, mas eu não sou merecedor dessa tarefa, dessa possibilidade. São alguns dos exemplos das desculpas que vão se manifestando para não aceitar aquele convite. Outras vezes a pessoa está iniciando a sua vida, jovens, que já estão entrando num outro momento da sua caminhada, estão, quem sabe, estudando, e aí eles dizem, olha, não dá ainda, agora não dá. Não tenho tempo, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso me formar, preciso casar, preciso construir a casa, preciso ganhar o filho, preciso criar o filho, preciso formar o filho. Ah, mas agora já está perto de eu me aposentar. 15 anos só para me aposentar? Mais 15 anos. Lá pelas tantas a pessoa se aposenta. Mas ela está cansada de trabalhar, né? Não, trabalhei a vida toda, agora eu quero descansar, quero curtir mais para frente. E vai indo, e vai indo. E às vezes o dia de aceitar o convite, a oportunidade de aceitar o convite chega. Em outras vezes ela não chega. Mas não é só para o convite, porque o nosso irmão estava falando aqui, o Rui, ele estava falando também, no campo da ação, de uma questão importante, que é o perdão. Vamos trazer o perdão para a hora de agir é essa, ou seja, acabou a conversa, vamos agir. Ou, entre aspas, trazendo, por exemplo, que a gente vai falar do perdão, momento de perdoar. Acabou a conversa, é hora de perdoar. E quando a gente desperta é porque chegou o momento. Perdoar, pedir perdão, se reharmonizar. E aí, se a gente não está vigilante, a gente vai fazendo o quê? Vamos lá no começo do trabalho. Procrastinação. Amanhã eu falo, amanhã eu ligo, amanhã eu vejo, não tenho tempo agora, não dá. Hoje está chovendo, hoje tem sol, hoje é domingo, hoje é feriado, hoje é segunda, hoje é... Até que chega um tempo onde não é mais possível. Tá, mas quando é que vai chegar esse tempo, Renato? Aí está uma das coisas mais lindas da nossa vida. Uma das manifestações mais intensas, por que não dizer, da bondade de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. A gente não sabe quanto tempo vai dar. Desculpa, pessoal, vou falar o termo certo e serve para mim.
Tá? Serve para mim em primeiro lugar. Não sabemos quanto tempo a gente vai poder ficar enrolando para fazer na nossa vida o que a gente tem que fazer. E cada um sabe o que precisa ser feito, assim como eu sei também o que precisa ser feito no meu caso. Então a gente não sabe quanto tempo tem. E aí estão os acontecimentos, veio pandemia, está vindo as tragédias climáticas, os problemas econômicos e tantas coisas que nós nem imaginamos que podem daqui a pouco nos surpreender no meio da jornada. Então por isso a importância de aproveitar o momento. É um momento de perdoar, vai lá e perdoa, abraça, deixa para trás, bota uma... Como é que chama? O que bota em cima? Bota uma pedra em cima, vira a página do livro. É assim que se faz na língua popular, né? Deixa de lado aquelas bobagens. Porque quando a gente começa a pensar naquelas coisas que nos fizeram sofrer, tem coisas muito grandes, muito intensas. Sim, essas coisas são difíceis de ser superadas. Esses perdões, eles exigem esforço, exigem tempo. E Deus tem consciência disso. Tem consciência, Ele nos conhecendo, de quanto é difícil para nós ainda aquele processo, para as grandes coisas, para as coisas complexas. Para esse sim, esse perdão é demorado. Agora, para as bobajadas, desculpe o termo, para as bobajadas, a gente tem que acelerar um pouco o passo. Quando eu era criança, eu conto, não falo mal da família dos outros, falo mal da minha. Olha só, né, a título de esclarecimento. Quando eu era criança, tinha os aniversários, aquele tempo os aniversários, você sabe, né? Os bolos eram desse tamanho. Quem é que lembra aqui? Guaraná Polar, aquele de garrafa, assim, eu sempre já me posicionava na mesa, eu via onde é que estava o Guaraná, sentava já na frente, né? Para só esticar a mão. Bom, então, nas confraternizações de família, ficava aquele impasse. Fulano vai casar, e aí chegava, né? Beltrano vai? Ah, não sei. Não, mas porque se Beltrano vai, o outro não vai. E assim, nas festas, quando uma família ia, uma parte da família ia, a outra não ia. E eu, no meu desconhecimento de criança, ficava preocupado, mas o que aconteceu? Será que o pessoal está perdendo um festão desse aqui, com bolo, com guaraná, com tudo, não estão aqui? Deve ser uma coisa muito grave. Eu pensava quando era criança. Veio a fase adulta, e lá pelas tantas eu fui saber o motivo que o pessoal não se falava, o motivo que o pessoal não ia nas festas. E, irmãos, eu não vou nem perder tempo aqui em falar o quão era pequeno, que bobagemzinha que foi aquilo que gerou essa separação. Quantos momentos de confraternização, de alegria, inesquecíveis, porque não poderiam ter sido feitos se aquilo ficasse de lado. Então, quando a gente fala no perdão, é isso. Claro, tem coisas que é difícil, a gente entende. É difícil para uma mãe perdoar aquele que tirou a vida do filho. Mas tem coisa que é mais fácil. Então, aquilo que é fácil, o que a gente faz? Aquilo ali a gente já vai deixando leve. Então, a hora de agir também é agora. O que dá para perdoar, o que dá para colocar uma pedra em cima e seguir adiante, ok, muito bom, vamos seguir assim. E vai fazendo isso referência, então, a diversas áreas da nossa vida. A importância da ação, a importância de nós não estarmos só na palavra, só no discurso, só no comentário, só na crítica. Trazer isso para o nosso dia a dia. O que eu vou fazer? Ah, mas estão cortando lá a floresta amazônica, estão destruindo o meio ambiente. Tá aí, como é que a gente pode ajudar? O Rui falou aqui no começo do trabalho. Pegar o óleo de fritura, né, o óleo vegetal, e trazer para cá para ser reciclado. Vamos salvar o planeta? Só essa atitude não vai salvar o planeta, mas ela é parte. É a nossa parte, é o que dá para ser feito por nós. Canoas, toda ela coberta pela coleta seletiva. Tem os dias, está lá no site da prefeitura. Colocar o lixo separado, que pode ser reciclado. Aí vai lá para o Guajuveiras, lá para duas cooperativas que tem lá, para a Michele, vai lá para a Márcia, vai lá para Mãos Dadas, lá no bairro Mato Grande, vai lá na Coopermate, na Matias. Esse material que ia para o lixo, para o aterro sanitário, vai ser reciclado e vai gerar renda para aqueles que trabalham lá. Então são pequenas atitudes, irmãos, que estão ao nosso alcance, que dá para fazer. Vamos vir agora no verão, e no verão vai faltar água, vai dar seca, todo ano é assim, não precisa ser médium para saber. Então não vamos gastar água para lavar a calçada, para lavar o carro.
Ah, mas o carro vai ficar sujo. Sim, mas tu vai usar água potável que está racionada para usar. Então são questões ambientais que a gente vai revendo e que estão dentro, não de um discurso, estão dentro da prática. Porque essa nossa reflexão da noite de hoje é exatamente isso. Acabou a conversa, vamos deixar de falar, isso serve para mim em primeiro lugar, porque abrange muitas áreas. Vamos deixar de fazer o discurso e vamos partir para a prática. Bom, agora eu preciso mudar nessa área, começar a fazer. E começar não quer dizer terminar, mas o começo, para cada coisa que foi terminada, ela foi começada. Se não começar, não vai terminar. Ah, mas tem que andar 1000 quilômetros. Sim, tem que andar 1000 quilômetros. E para andar 1000 quilômetros, o que tem que fazer? Tem que dar o primeiro passo, tem que dar o segundo passo, o terceiro, e aí vai caminhando. Lá pelas tantas vai chegar. Isso também faz referência àquilo que a gente está buscando. Porque às vezes a gente fica só planejando, não, mas eu queria fazer assim, queria fazer assado. As pessoas até estudam aquilo que ela gostaria de fazer, faz um planejamento, mas não bota em prática. Fica aquele sonho que vai passando o tempo e não se realiza. Por que não começar? Por que não dar o primeiro passo? Como dizia um amigo meu, que já está na pátria espiritual, quando a gente vai começar um projeto, vai começar a fazer algo, o não a gente já tem. Não é isso? O não a gente já tem, porque a gente não começou ainda, a gente já tem o não. Mas esse não ali adiante pode virar um sim, desde que a gente trabalhe, comece a executar aquela busca, aquela proposta, e daqui a pouco a gente alcança aquilo que a gente está buscando. Então é começar, irmãos. E a nossa reflexão na noite de hoje vai nessa linha, principalmente no aspecto material, mas também no nosso aspecto espiritual. É hora de agir. O que eu preciso mudar para encontrar o equilíbrio espiritual? A gente não falou cura, não falamos cura, falamos em equilíbrio espiritual. Porque a cura, como ponto de chegada e como merecimento, ela começa pelo equilíbrio espiritual. Começa pela aceitação, começa pelo entendimento. Começa a entender o recado de Deus naquela clássica pergunta que a gente faz. O que Deus quer me mostrar quando Ele colocou essa doença na minha vida? O que Deus quer que eu mude quando Ele permitiu que essa doença chegasse até mim? Então, é começar. É sair da estagnação, sair do discurso e fazer o nosso esforço, fazer a nossa busca. E são chegados os tempos, né? Tem um capítulo até do livro A Gênese, lá da codificação de Kardec, que fala disso. São tempos, são momentos muito intensos que nós estamos vivendo no planeta Terra, e esses momentos tendem ainda a se intensificar mais, são momentos de transformação, que não dá para deixar para amanhã, que não dá para ficar empurrando com a barriga, que tem coisa que é urgente e que é para agora. Tá, mas e se eu não quiser fazer? Tem alguns entendidos aí que o pessoal estuda um pouco e aí eles descobrem que tem a reencarnação. Ah, não, mas só um pouquinho. Tem a reencarnação. Se eu não fizer nessa vida, vai ter outra, e vai ter outra, e vai outra, e mais outra. Até tá certo o raciocínio, até certo ponto. Porém, irmãos, cada oportunidade desperdiçada, e aí vem lá o ditado do gaúcho, do cavalo encilhado, né? Um cavalo encilhado não passa duas vezes. É um ditado gaúcho que é assim. A oportunidade, uma vez desperdiçada, ela vai vir, mas ela não vai vir imediatamente. Ela não vai vir com tanta facilidade. Então, por isso a importância de aproveitar o agora. Se o momento é agora, vamos aproveitar agora. Porque senão, lá no futuro, vai ser o que nós tínhamos que fazer hoje, que não foi feito, e mais aquilo que estaria lá para o futuro. Então, vai o quê? Voltando lá no começo do trabalho. Vão se acumular as coisas. Vão ser muitos desafios para um momento só. E aí a gente vai se sentir enfraquecido de tanta coisa que tem que realizar. Chegou então o nosso horário, peço desculpas, passei 2 minutinhos, mas que possa ficar para a nossa reflexão esse tema, me incluo em todas essas necessidades. E agora, irmãos, na próxima etapa, que a gente possa estar receptivo, de coração aberto, atento, com a sensibilidade afinada. E quando a gente fala em sensibilidade afinada, é estar desligado do nosso dia a dia, dos problemas, das compras que tem que fazer amanhã no supermercado, quarta vence a conta da luz, eu sei. Vamos deixar isso para lá. Agora é o nosso momento. É o momento de nós nos conectarmos conosco mesmo, com Deus e com a espiritualidade que vai estar nos auxiliando.
aí nós vamos conseguir aproveitar ainda mais os momentos dessa noite. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.